a história do Safadão, que também já resolveu fazer as coisas por conta própria, não é? Agora está se estendendo para a família toda. A gente viu o lance do Cleiton que não quer, ele que vai resolver sozinho. Agora, em questão do Safadão, a mãe dele já entrou na história, a mãe dela já entrou na história, da Mileide também, e as coisas só se complicam, gente. Desse jeito, não se resolve nada. Ele vai acabando ter outra crise de estresse, vai parar no hospital outra vez. Deixa ele se resolver, ele com a mãe do filho, né? E ponto final. Se ficar toda a família se metendo nessa história, a mãe dele, a mãe dela, andou falando umas coisas assim mais pesadas, que o menino volta para casa depois de passar uns dias com o pai, mas tem que tirar toda a roupa e o par de sapatos que ele ganha, ou que ele usa na casa do pai, devolver para o motorista levar de volta para a casa do pai. Quando ele fica com a mãe, ele fica com a roupa que a mãe dá, quer dizer... Feio isso, né? Desnecessário esse tipo de coisa. Aí vem a mãe dele defendendo por outro lado, falando coisas da outra. E fica muito ruim isso pro Safadão. Se já tá difícil, se ele já tá fazendo tudo torto, se a opinião pública já não apoia, deixa ele botar a cabeça no lugar e ver como é que vai tocar isso daqui para frente, né? Volta a pagar o que era antes, aumenta a pensão, como todo mundo tá pedindo, porque ele pode, é diferente do outro caso. Então, resolva sim, mas para de barraco. Acho que nem a carreira dele merece esse tipo de coisa, que ele vem fazendo uma carreira limpinha há muito tempo e de muito sucesso. Tá certo que foi ele mesmo que ferrou tudo, mas não precisa aditivar. Não se bota gasolina na fogueira, como a família resolveu se intrometer e, assim, abrindo espaço na mídia, né, Má? O que você acha? Fica feio para criança, né? Como é que você explica? Tira a sua roupa, porque essa roupa é do que o papai... Mas será que isso é verdade? Gente, pois é, precisa ver se é verdade também. Né? Mas uma bomba dessa escapa, cai aí pro público, e aí pelo menos metade do estrago já tá feito. Eu acho mesmo que não seja verdade. É o casal ou o ex-casal, é o pai e a mãe que tem que resolver a história. Você fica falando, você só engrossa o caldo, não resolve nada, porque quem vai resolver é pai e mãe. E a justiça, né? E a justiça, exatamente. É claro. E fica feio, a criança, o menininho já tá crescendo, não sei se entendi tudo, né? Eu acho que ele já sabe até ler, sabe? Fica vendo tudo isso, é muito feio. Tá Quem certo. tem que cuidar é pai, mãe, pronto, já é o suficiente, já tem o rosto. Já deu o escândalo suficiente, né? Exatamente. Já tem assunto aí para dar pano para manga, né? Verdade. E aí junta essa onda de fake news que a gente está vivendo, a gente já não sabe mais nem o que é real, o que não é real, e tudo depõe contra a carreira dele, depõe contra ele. Pra quê, Fica né? muito feio. Ele é um ídolo, ele é um cantor Ele de vem sucesso. afirmando, né, Sônia, nos posts, ele vem afirmando que ele não está se negando a pagar a pensão, que não é isso, ele só pediu uma revisão, que ele quer ver tá no como direito está sendo dele gasto também, isso, claro. uma maneira mais legal de gastar o dinheiro com a criança, mas que ele declara sempre esse amor pelo Yudi, né, que é o filhinho. Então, vamos torcer para dar tudo certo, né? Com certeza, né? Torcer para a família parar de se meter nessa história. Inclusive, a atual mulher também acho que não devia estar dando pitaco, também né? Quem tem que falar é o pai, a mãe e o juiz. Né? Você falou que o Otaviano estava certo de falar, defender a Flávia Alessandra. Ele foi abrir a boca depois de 6 anos, né? A Tiane está grávida, cuida da gravidez, cuida do bebê, tenta não se estressar, não se mete nessa história. Deixa ele, a Mileide e a justiça. E ponto final. O Felipe Campos tem mais informações. Diga, Felipe. Boa tarde, Sônia. Querido. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Léo. Olha, Sônia, é o seguinte, desde ontem eu estava atrás de uma fonte que é muito próxima ao Wesley Safadão, e hoje nós conversamos um pouco a respeito dessa história toda. O que ele me disse foi o seguinte, ele me disse assim, olha, Felipe, a história não é bem assim, da forma como estão colocando, como estão comentando. O que ele me disse foi que o Wesley Safadão, ele tem mais ou menos um gasto com o Yudi de R$50 mil por mês. Porém, comprovado. 50 mil, é isso que você falou? 50 mil. Não, mas ninguém gasta isso. Nem uma criança gasta 50 mil. Porém, tá superfaturado isso aí. comprovado, apenas os 10 salários mínimos, enfim. Ele é que tem que comprovar aí eu na perguntei justiça para 50 mil. Pois é, aí eu perguntei para a fonte. Por que então ele não comprova esses 50 mil? Porque daí fica tudo mais
mais fácil. Também não soube me responder. Imagina. Aí me disse o seguinte, que todo esse imbróglio começou a partir de uma história que a Mileide pediu para o Wesley colocar o apartamento de Fortaleza, no apartamento, parece que é o apartamento onde eles já moraram, no nome dela, ao invés de ficar no nome do Yudi. Não precisa. Aí ele pegou e fez o quê? Colocou o apartamento à venda. E também essa fonte me disse que a Mileide foi no apartamento e retirou todos os móveis do apartamento. Aí, outra dúvida, já que ela fez isso, retirou todos os móveis, o porteiro não ligou para o Wesley, deixou ela, simplesmente ela carregou o móvel como na cabeça, teve que parar um caminhão, alguma coisa na portaria para poder retirar esses móveis, né? E aí hoje, né, pelo espanto de tudo, a mãe do Wesley Safadão, também a dona Bill, entrou hoje nas redes sociais, movimentando toda a história, fazendo um rebuliço, e eu não acredito, Felipe, não acredito nessa história das roupas, tipo assim, agora vamos tirar as roupas, que isso aqui que nem... Eu tô achando assim, essa história, por muito menos, ou então quase igual, nós vimos o que aconteceu com a banda Calypso, né? Você viu como o degringolou tudo, Joelma por um lado, outro... Então, talvez o papel de pai nessa história fosse agora ele virar público e falar exatamente o que está acontecendo. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e ele se omite, e aí? A mãe não falou por ele? O que a mãe falou está aqui, olha. A primeira coisa que eu jogava na mesa, Tiane, e quando meu neto chega da casa de vocês e tem que tirar toda a roupa e o sapato para devolver lá embaixo para o motorista de vocês. Que mãe é essa? Essa é a mãe da Mileide. É a mãe da Mileide. É a mãe da Mileide, que é a história da roupa. Olha só o que ela falou. A primeira coisa que eu jogava na mesa, Tiane, e fala para a atual mulher do Safadão. E quando meu neto chega da casa de vocês e tem que tirar toda a roupa e o sapato para devolver lá embaixo para o motorista de vocês. Você respeite minha filha e cuide do que é seu quadrado. Você não sabe os 1000 passos que a minha filha dá sobre os outros para manter tudo isso. Lave a boca para falar que a minha filha usa o meu neto, disse a Doralice. Então, é a mãe defendendo a filha. Sim. A mãe do Safadão disse o quê, você sabe? Sei, ela colocou hoje, a dona Bill, ela colocou na rede social o seguinte, tudo começou porque a Mileide procurou o Wesley, olha só, através de advogados, porque queria transferir o apartamento do Yudi para o nome dela. Entendi. O Wesley não concordou. Como também ela tem consciência que ele não só dá 10 salários mínimos para o Yudi e quem realmente quer o bem do Yudi. Foi isso que ela colocou. A dona Bill. Isso, a dona Bill, que é a mãe do Wesley Safadão e que teve alguns problemas aí também, com financiamentos de carro, também teve alguns problemas, enfim. Deixa quieto lá. E aí o que acontece? Agora virou essa guerra, essa rincha aí de sogras, enfim, para ver. E o mais engraçado de tudo isso é o que tanto os fãs do Wesley Safadão, como até a própria família, eles estão levando a história completamente para o lado da Mileide e do Wesley Safadão. E estão esquecendo que a peça-chave dessa história é o pequeno Yudi. De repente. Que é o menino, né? Porque o menino, na verdade, é o que está precisando de tudo, como a própria Mileide vem relatando. Então não adianta tentar jogar areia em cima do Safadão ou em cima da Mileide, quem é melhor, quem fez mais, quem vai poder, quem vai fazer. Não adianta, porque na verdade quem merece todo o apoio é o pequeno Yudi.
certeza. E outra, a justiça não vai se ater a um lado ou outro, as brigas que já existem ou já existiram. O fato é um só, a pensão é tal, resolveu pagar por conta própria uma parte, diminuiu o valor do cheque que é depositado, como é que vai ficar essa história? Volta a ser o que era ou então aumenta, porque eu acho que andar para trás não dá, né? A justiça não deve caminhar, segundo a gente imagina, por aí. E a questão é só essa. O resto, gente, é briga de família, não interessa para ninguém, para ninguém. O fato de uma mãe contar uma história daqui, a outra contar outra de lá, não vai dizer absolutamente nada para a justiça. E nem para nós que gostamos, não é, dele como artista, não conhecemos as outras pessoas da família, também não refresca nada, a gente não pode fazer nada absolutamente sobre isso, a não ser comentar, porque tem muitas outras pessoas passando por esse mesmo tipo de situação. Então, de alguma maneira, sempre se esclarece algum ponto aqui, algum ponto ali, por isso discussão sempre é útil em torno de um assunto. Agora, resolver, longe de estar das nossas mãos. O que você acha de tudo isso, Léo? Eu acho que as pessoas devem entender que internet não é juiz, né? As pessoas estão ali e é uma lavação de roupa suja na internet que é completamente desnecessária, né? Em público, fazendo com que o Brasil inteiro, gente que às vezes nem estava sabendo, tome conhecimento de uma história tão esquisita dessa. Sim. Gente, olha, vou te falar uma coisa, quando envolve dinheiro, as pessoas fogo, se transformam. Mas né? ó, é bom a família se tocar de ambos os lados que ele é a galinha de ouro, dos ovos de ouro nessa história. Isso vai, de alguma maneira, a gente espera que não, mas de alguma maneira pode sim refletir na carreira dele. É o que o Felipe estava falando, né? A gente já viu outros casos. Então, para com isso, gente. Deixa ele resolver o problema dele. Ele está certo, ele está errado. A justiça é que vai decidir. No nosso ponto de vista, ele errou. Claro, e errou feio, pisou na bola. Não é o ponto de vista dele, evidentemente. Mas isso está na justiça. Tem advogados de ambos os lados nessa parada. Vamos ver o que acontece. Agora, puxa vida, a gente até pode comentar aqui. Agora, a família ficar, né, em redes sociais, um detonando o outro, lavando roupa suja. Deixa isso para reality show, né? Para final de Big Brother, porque na vida real não dá mesmo. Não, o que é muito mais esquisito, fica muito feio. Feio. E arranha a imagem. Pois de um jeito ou de outro, quem não está acompanhando ou quem não vai acompanhar o desenrolar, ou quem não sabe, arranha. O safadão é safadão, né? Não paga direito. Fica feio. Então, não é. Que se resolva isso rápido. Não, eu achei engraçado. Safadão é safadão. Não é, né? Muita gente começou a dizer, faz jus ao apelido, pelo né? amor de Deus, então isso compromete o artista. Compromete o artista mesmo. E o provedor, realmente, de várias pessoas numa família, né? Toda a família depende dele, ele que está podendo dar uma vida melhor para todo mundo. Então, vocês querem o quê, né? Torcer para a família parar de se meter nessa história. Inclusive, a atual mulher também acho que não devia estar dando pitaco, também né? Quem tem que falar é o pai, a mãe e o juiz. Né? Você falou que o Otaviano estava certo de falar, defender a Flávia Alessandra. Ele foi abrir a boca depois de 6 anos, né? A Tiane está grávida, cuida da gravidez, cuida do bebê, tenta não se estressar, não se mete nessa história. Deixa ele, a Mileide e a justiça. E ponto final. O Felipe Campos tem mais informações? Diga, Felipe. Boa tarde, Sônia. Querido. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Léo. Olha, Sônia, é o seguinte, desde ontem eu estava atrás de uma fonte que é muito próxima ao Wesley Safadão e hoje nós conversamos um pouco a respeito dessa história toda. O que ele me disse foi o seguinte, ele me disse assim, olha, Felipe, a história não é bem assim da forma como estão colocando, como estão comentando. O que ele me disse foi que o Wesley Safadão, ele tem mais ou menos um gasto com o Iude de R$50 mil por mês. Porém, comprovado. 50 mil, é isso que você falou? 50 mil. Mas ninguém gasta isso. Nem uma criança gasta 50 mil. Porém, comprovado, apenas os 10 salários mínimos, enfim. Ele como... que tem aí eu perguntei para 50 mil. Pois é, aí eu perguntei para a fonte. Por que então ele não comprova esses 50 mil? Porque daí fica tudo mais
mais fácil também. Ele merece esse tipo de coisa, que ele vem fazendo uma carreira limpinha há muito tempo e de muito sucesso. Tá certo que foi ele mesmo que ferrou tudo, mas não precisa aditivar. Não se bota gasolina na fogueira, como a família resolveu se intrometer e, assim, abrindo espaço na mídia, né, Má? O que você acha? Fica feio para criança, né? Como é que você explica? Tira a sua roupa, porque essa roupa é do que o papai... Mas será que isso é verdade? Gente, pois é, precisa ver se é verdade também. Né? Mas uma bomba dessa escapa, cai aí para o público, e aí pelo menos metade do estrago já está feito. Eu acho mesmo que não seja verdade. É o casal ou o ex-casal, é o pai e a mãe que tem que resolver a história. Acho. Você fica falando, você só engrossa o caldo, não resolve nada, porque quem vai resolver é pai e mãe. E a justiça, né? E a justiça, Exatamente. é claro. E fica feio, a criança, o menininho já está crescendo, não sei já se entendi tudo, né? Eu acho que ele já sabe até ler, sabe? Fica vendo tudo, isso é muito feio. Tá Quem certo. tem que cuidar é pai e mãe, pronto, já é o suficiente, já tem um rosto. Já deu o escândalo bolo. suficiente, né? Exatamente. Essa história, Já viu? tem assunto aí para dar Opa, pano para manga, é né? E verdade. aí junta essa onda de fake news que a gente está vivendo, a gente já não sabe mais nem o que é real, o que não é real e tudo depõe contra a carreira dele, depõe contra ele. Pra quê, Fica né? muito feio. Ele mesmo, ele né? é um ídolo, ele é um cantor Ele de vem sucesso. afirmando, né, Sônia, nos posts, ele vem afirmando que ele não está se negando a pagar a pensão, que não é isso, ele só pediu uma revisão, que ele Porque quer ver tá no como direito está sendo dele gasto também, isso, claro. uma maneira mais legal de gastar o dinheiro com a criança, mas que ele declara sempre esse amor pelo Yudi, né, que é o filhinho. Então, vamos torcer para dar tudo certo, né? Com certeza. A história do Safadão, que também já resolveu fazer as coisas por conta própria, não é? Agora está se estendendo para a família toda. A gente viu o lance do Cleiton que não quer, ele que vai resolver sozinho. Agora, em questão do Safadão, a mãe dele já entrou na história, a mãe dela já entrou na história, da Mileide também, e as coisas só se complicam, gente. Desse jeito, não se resolve nada. Ele vai acabando ter outra crise de estresse, vai parar no hospital outra vez. Deixa ele se resolver, ele com a mãe do filho, né? E ponto final. Se ficar toda a família se metendo nessa história, a mãe dele, a mãe dela, andou falando umas coisas assim mais pesadas, que o menino volta para casa depois de passar uns dias com o pai, mas tem que tirar toda a roupa e o par de sapatos que ele ganha, ou que ele usa na casa do pai, devolver para o motorista levar de volta para casa do pai. Quando ele fica com a mãe, ele fica com a roupa que a mãe dá, quer dizer... Feio isso, né? Desnecessário esse tipo de coisa. Aí vem a mãe dele defendendo por outro lado, falando coisas da outra. E fica muito ruim isso pro Safadão. Se já tá difícil, se ele já tá fazendo tudo torto, se a opinião pública já não apoia, deixa ele botar a cabeça no lugar e ver como é que vai tocar isso daqui para frente, né? Volta a pagar o que era antes, aumenta a pensão, como todo mundo tá pedindo, porque ele pode, é diferente do outro caso. Então, resolva sim, mas para de barraco. Acho que nem a carreira Ele dele... não soube me responder. Mas... Aí, me disse o seguinte, que todo esse imbróglio começou a partir de uma história que a Mileide pediu para o Wesley colocar o apartamento de Fortaleza, no apartamento, parece que é o apartamento onde eles já moraram, no nome dela, ao invés de ficar no nome do Yudi. Não precisa. Aí ele pegou e fez o quê? Colocou o apartamento à venda. E também essa fonte me disse que a Mileide foi no apartamento e retirou todos os móveis do apartamento. Aí, outra dúvida. Já que ela fez isso, retirou todos os móveis, o porteiro não ligou para o Wesley, deixou ela, simplesmente ela carregou o móvel como na cabeça, teve que parar um caminhão, alguma coisa na portaria para poder retirar esses móveis, né? E aí hoje, né, pelo espanto de tudo, a mãe do Wesley Safadão, também a dona Bill, entrou hoje nas redes sociais, movimentando toda a história, fazendo um rebuliço, e eu não acredito, Felipe, não acredito nessa história das roupas, tipo assim, agora vamos tirar as roupas, que isso aqui que nem... Eu tô achando assim, essa história, por muito menos, ou então quase igual, nós vimos o que aconteceu com a banda Calypso.
né? Você viu como o degringolou tudo, Joelma por um lado, outro... Então, talvez o papel de pai nessa história fosse agora ele virar público e falar exatamente o que está acontecendo. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e ele se omite, e aí? A mãe não falou por ele? O que a mãe falou tá aqui, olha. A primeira coisa que eu jogava na mesa, Tiane, e quando meu neto chega da casa de vocês e tem que tirar toda a roupa e o sapato para devolver lá embaixo para o motorista de vocês. Que mãe é essa? Essa é a mãe da Mileide. É a mãe da Mileide. É a mãe da Mileide, que é a história da roupa. Olha só o que ela falou. A primeira coisa que eu jogava na mesa, Tiane, e fala para a atual mulher do Safadão. E quando meu neto chega da casa de vocês e tem que tirar toda a roupa e o sapato para devolver lá embaixo para o motorista de vocês. Você respeite minha filha e cuide do que é seu quadrado. Você não sabe os 1000 passos que a minha filha dá sobre os outros para manter tudo isso. Lave a boca para falar que a minha filha usa o meu neto, disse a Doralice. Então, é a mãe defendendo a filha. Sim. A mãe do Safadão disse o quê, você sabe? Sei, ela colocou hoje, a dona Bill, ela colocou na rede social o seguinte: tudo começou porque a Mileide procurou o Wesley, olha só, através de advogados, porque queria transferir o apartamento do Iude para o nome dela. Entendi. O Wesley não concordou. Como também ela tem consciência